Sermão do Monte, capítulo 23, parte 1. A mortificação do pecado. Já meditamos sobre os versículos 27 a 30 como um todo, a fim de podermos entender melhor o ponto de vista de nosso Senhor acerca do pecado em contraposição ao ensino dos fariseus e escribas. Agora, porém, examinemos particularmente os versículos 29 e 30. Tendo tratado da questão da natureza inteira do pecado, nosso Senhor não abandonou nesse ponto o seu exame, pois, ao assim descrever o pecado, em certo sentido, ele também indicou a maneira pela qual nos convém tratar do assunto. Ele queria que víssemos o caráter do pecado de tal maneira que viéssemos a abominá-lo e abandoná-lo. É esse segundo aspecto da questão que agora começamos a considerar. Precisamos começar pelo aspecto da interpretação pura. O que se devia entender pelas palavras que dizem: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno? Como está em Mateus capítulo 5, versículo 29. Há muitos estudiosos que pensam que essas extraordinárias e espantosas afirmações deveriam ser interpretadas da maneira que mostramos a seguir. Conforme eles sustentam, nosso Senhor vinha enfatizando a importância de um coração limpo. E ele dissera que não é bastante que alguém não tenha cometido algum ato de adultério, pois o coração é que importa. Aqueles estudiosos imaginam que, por essa altura da exposição de Jesus, houve alguma espécie de objeção, talvez expressa por adversários, ou talvez apenas pressentida pelo Senhor, ou talvez ele tenha antecipado uma objeção que poderia ser formulada como segue: somos constituídos de tal modo que nossas próprias faculdades inevitavelmente nos levam ao pecado. Temos olhos que veem, e enquanto os tivermos, de nada adiantará alguém dizer-nos que precisamos de corações limpos. Se eu vejo algo com o meu olho direito, e isso me leva a determinadas consequências, de que vale alguém dizer-me que preciso aprimorar-me e ser limpo? Isso é um pedido impossível de ser atendido. A minha dificuldade, na realidade, é o fato que possuo um olho direito e uma mão direita. Então, esses estudiosos interpretam essa declaração como se ela indicasse que nosso Senhor replicou como segue a essa objeção: bem, se é o olho direito de vocês que os levam a pecar, então arranquem-no. E se é a mão direita de vocês que os levam a pecar, então decepem-na. Em outras palavras, esses estudiosos asseveram que Jesus enfrentou os adversários ao nível deles e ajuntam: os fariseus procuravam evitar a questão dizendo que a dificuldade não era tanto o desejo que estava em seus corações, mas era o próprio fato de que eles podiam enxergar. Isso, inevitavelmente, leva o indivíduo à tentação, e a tentação, por sua vez, conduz ao pecado. Porém, isso não passa de outra tentativa de se evitar e enfrentar a realidade do ensino de Jesus. Por assim dizer, Cristo ter-se-ia voltado, dizendo-lhes: muito bem, já que vocês insistem que a dificuldade toda reside no olho direito e na mão direita, desfaçam-se desses membros. Outro sim, aqueles estudiosos gostariam que entendêssemos que, ao assim sugerir, nosso Senhor estava lançando no ridículo a posição inteira dos seus adversários, porquanto ele referiu-se somente ao olho direito e à mão direita, pois
se um homem arrancasse seu olho direito, ainda lhe restaria o esquerdo, e ele continuaria a ver com o olho esquerdo, o que via com o olho direito. Assim também, se ele decepasse a mão direita, isso em nada resolveria o seu problema, pois sua mão esquerda continuaria disponível. Por conseguinte, comentam eles, nosso Senhor ridicularizou esse conceito todo da santidade e da vida santificada, considerando-o como uma questão de aspectos físicos, mostrando que se um homem tivesse de ter uma vida pura, de conformidade com essa lógica, então é claro que teria de arrancar ambos os olhos, decepar ambas as mãos e ambos os pés, e finalmente se mutilaria até o ponto tal que deixaria de ser um ser humano. Ora, não pretendo repelir radicalmente essa interpretação. Como é claro, nela encontramos alguma verdade. Entretanto, não tenho tanta certeza se isso era ou não o que o nosso Senhor queria ensinar nessa ocasião. Parece-me que uma interpretação superior a essa acerca dessa declaração é que o Senhor Jesus ansiava por ensinar, ao mesmo tempo, a real e horrenda natureza do pecado, o terrível perigo no qual o pecado nos envolve e a importância de tratarmos o pecado de forma radical, desvencilhando-nos dele definitivamente. Assim, colocou deliberadamente a questão nesses termos. Jesus referiu-se a certos membros preciosos do corpo humano, como olhos e mãos, e destacou o olho direito e a mão direita. Por quê? Naqueles tempos, as pessoas eram da opinião que o olho direito e a mão direita eram mais importantes do que o olho esquerdo e a mão esquerda. E não é difícil percebermos a razão dessa crença. Todos conhecemos a importância da mão direita e a similar importância relativa do olho direito. Ora, nosso Senhor aproveitou essa crença comum e popular e com base nela, como se disse, se os membros mais preciosos que vocês possuem de qualquer maneira chegarem a ser causas de pecado, livrem-se deles. O pecado requer medidas tão drásticas quanto essa em nossas vidas. E a importância da questão pode ser expressa desse modo. Parece-me que é uma interpretação bem mais natural dessa declaração de Jesus do que aquela primeira. Ele dizia que, por mais valiosa que seja uma coisa para uma pessoa, se tal coisa chegar a servir-lhe de armadilha, levando-o a tropeçar, então essa pessoa terá de desfazer-se de tal coisa. Dessa maneira, pois, ele enfatizou a importância da santidade, como também o terrível perigo com que nos defrontamos como consequência do pecado. Como, pois, convém que cuidemos desse problema do pecado? Gostaria de lembrar-lhe novamente que não se trata de uma mera questão da prática de determinados atos. Antes, está em vista a poluição que se oculta em nossos corações, essa força distorcida que em nós existe, esses poderes malignos que vieram a residir em nossas naturezas em resultado da queda no pecado. Esses são os verdadeiros problemas, e tratar deles de uma forma meramente negativa não é suficiente. Cumpre-nos enfrentar esses problemas? Nosso Senhor indicou um número de itens que deveríamos observar e entender bem. O primeiro, como é evidente, é que devemos perceber a natureza do pecado, como também as suas consequências. Já podemos acompanhar de perto essa questão, e o próprio Cristo reinicia aqui o exame da questão. Não se deve duvidar de que um ponto de vista inadequado do pecado é a principal causa da falta de santidade e santificação e, na verdade, da maioria dos ensinos errados acerca da santificação.